Salve, salve, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, acabou agora há pouco aí o jogo treino que o Vasco realizou lá no CT Moacir Barbosa contra o Tupi de Minas Gerais e o Vascão goleou, cara. Vamos falar dessa vitória do Vasco nesse jogo treino, vamos falar também aqui da situação de reforço. O Vasco corre contra o tempo para contratar jogadores e a diretoria tem em mente em contratar mais 2 jogadores aí para a disputa do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses assuntos, vamos falar das saídas do Nenê e também do zagueiro Ulisses do Vasco. Fique até o final, muita coisa pra gente falar hoje, mas antes de começar já sabe, né, cara, deixa o likezão aí como de costume, se inscreve no nosso canal se você não tá inscrito, ativa o sininho das notificações aí pra você receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Vai lá nos meus outros canais, Expresso Vasco, Danilo Vascaíno, se inscreve lá, os links estão aqui na descrição. Muito obrigado a galera que assistiu nossos vídeos lá do nosso canal Expresso Vasco. Tô aceitando dica pra gravar vídeo lá, hein, cara, deixa aí nos comentários também, deixa lá no nosso canal Expresso Vasco, porque eu vou trazer vídeo todo dia lá naquele canal com curiosidades, cara, aqueles jogadores que você não se lembra, onde esses caras estão, piores jogadores que passaram pelo Vasco, piores meias, piores atacantes, tudo que gera aí curiosidade eu vou trazer lá no nosso canal Expresso Vasco. Obviamente, vamos continuar trazendo as notícias de todos os dias do Vasco aqui no nosso canal Vamos Vasco. Com 3 gols aí do Matias Galaza, um gol do Aguinaldo e um gol do recentemente contratado atacante Juan Cruz, o Vasco venceu o Tupi por 5-1 em um jogo treino hoje no CT Moacir Barbosa. O jogo foi realizado aí após a derrota do Vasco lá pro Atlético, né, cara? Uma derrota humilhante, na minha opinião. O Vasco se representou nessa tarde e enfrentou aí o Tupi de Minas Gerais e conseguiu emplacar essa grande goleada, né? A escalação do Vasco hoje foi totalmente reserva. O Vasco utilizou vários jogadores que não vinham jogando e outros que eram reservas mesmo, né? O Vasco iniciou o jogo com o Ivan no gol, lateral direito Lincoln da base, também o zagueiro Zé Vitor ao lado do Miranda, Paulo Vitor na lateral esquerda, Barros no meio campo jogando ao lado do Matias Galaza e Marlon Gomes, e o ataque com Orejano, Aguinaldo e Figueiredo. Tiveram várias alterações, né? O Paulinho entrou na lateral direita, o Lincoln jogou de zagueiro no lugar do Miranda, também teve a entrada do Edmar no lugar do Paulo Vitor, Zé Gabriel, olha só quem ressurgiu, meu amigo, jogando no lugar do Barros, o Nenê entrou no lugar do Marlon Gomes, Eric Marques no lugar do Luco Orejano, também o Juan Cruz fez a sua estreia e fez um gol nesse jogo, entrou no lugar do Aguinaldo, e o Vinícius no lugar do Figueiredo. Resultado, como eu disse, foi a vitória do Vasco por 5-1 nesse jogo treino diante do Tupi. Para ressaltar que o Vasco irá realizar mais um jogo treino antes da estreia no Campeonato Brasileiro, pelo menos é o jogo que está marcado até agora, né? O Vasco vai jogar contra a Portuguesa do Rio de Janeiro nesse próximo sábado às 10 horas da manhã. O jogo será novamente aí no CT Moacir Barbosa. Pois é, o Vasco fez esse jogo treino hoje aí, utilizou os jogadores reservas, né? Os titulares passaram aquela vergonha contra o Atlético em São Januário. Infelizmente, o Vasco está muito mal, na minha opinião. Vai ter que ficar de olho aí nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro para não iniciar lá na última colocação, na lanterninha, né? Vai jogar contra o Atlético Mineiro fora de casa, depois joga em São Januário contra o Palmeiras. Na terceira rodada vai ter um jogo em casa também contra o Bahia. Esse jogo ainda está para definir se será em São Januário ou no Maracanã. E também o quarto jogo do Vasco será um clássico contra o Fluminense. Pedreiras aí no início da competição. A gente espera que o Vasco faça o máximo de pontos possíveis, né? Os 2 primeiros jogos contra o Atlético Mineiro e contra a Palmeiras, se somar 2 pontos, cara, é para comemorar, tá de bom tamanho, porque uma derrota pro Palmeiras em São Januário não seria uma coisa anormal, pelo contrário, né, cara? Seria mais que normal eles vencerem o Vasco. Porque não tem como comparar hoje o Atlético Mineiro e também o Palmeiras com o Vasco, né, cara? Cai pra nós. Eu sou o torcedor do Vasco, mas não sou clubista ao extremo em achar que o Vasco tem um time melhor do que o Palmeiras e o Atlético Mineiro. É possível sim conseguir as vitórias, a gente vai torcer por isso, espero que o Vasco consiga essas vitórias, mas se tratando de futebol e o que a gente está vendo o Vasco apresentar, eu torço para que o Vasco não leve uma goleada nas 2 partidas, porque realmente o que a gente está vendo é um show de horrores, tanto dos jogadores e principalmente do nosso técnico, esse estagiário, Maurício Barbieri. Deixa aí nos comentários qual a sua expectativa para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Se você espera boas vitórias nessas 4 primeiras rodadas aí. Pega Atlético Mineiro fora, Palmeiras e Bahia em casa e Fluminense fora aí no clássico contra o nosso rival. Bom, pessoal, a gente que acabou de falar aí do Juan Cruz, né, que fez um golzinho aí no jogo treino contra o Tupi. O jogador já está registrado no bid da CBF e poderá fazer a sua estreia contra o Atlético Mineiro no dia 15 de abril, às 9 horas da noite. Esse jogo será no sábado. O Vasco vai estrear no Campeonato Brasileiro aí contra o Galo no Mineirão. E o Juan Cruz estará apto a entrar em campo.
quem muito possivelmente não deverá continuar no Vasco aí e deverá resolver essa situação nos próximos dias é o meio atacante Nenê. O jogador deverá deixar o Vasco aí, já que não decidiu ainda o seu futuro, se irá se aposentar ou se vai continuar jogando. De acordo com o Globoesporte.com, o jogador já recebeu várias sondagens de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e já está avaliando a possibilidade de continuar jogando. O Vasco não vai renovar o contrato do atleta como jogador de futebol, mas se ele quiser se aposentar e continuar trabalhando no clube, o Vasco já fez essa proposta ao jogador. Ressaltar que dias atrás houve uma possibilidade dele ir para o Guarani, só que não houve avanço, o Guarani desmentiu a possibilidade de contratar o Nenê. Ele teve aí, como eu disse, sondagens de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e pode ser que em breve ele decida o seu futuro, assim como o Anderson Conceição já saiu, foi para o CRB, o Nenê também pode deixar o Vasco. De acordo com as informações aí do jornalista Joel Silva, o jogador entende que ainda tem muita lenha para queimar e deve continuar jogando profissionalmente. O Nenê está a um passo de deixar o Vasco, mas quem já deixou o Vasco foi o zagueiro Ulisses. O Vasco informou que concluiu o empréstimo do zagueiro para o Vila Nova de Goiás e o jogador ficará até o término da Série B do Campeonato Brasileiro, atuando no clube goiano e tem no seu contrato a opção de compra ao final do vínculo, caso o Vila Nova tenha interesse em contratar o Ulisses em definitivo. O jogador que estava sendo muito pouco aproveitado pelo técnico Maurício Barbieri, estava na lista de jogadores que iriam deixar o Vasco e foi concluída aí a transferência dele por empréstimo ao Vila Nova de Goiás. Vários jogadores aí deixando o Vasco e o Vasco também pretende anunciar reforços, né, cara? Além do Juan Cruz, o Vasco pretende contratar mais 2 reforços até o dia 20 de abril. Hoje se encerra a janela de transferências aí de jogadores que poderiam vir do mercado internacional para o Vasco, né? O Vasco não irá trazer jogadores que estão jogando fora do Brasil, porém a janela continua aberta aqui dentro do mercado brasileiro. E o Vasco vai ter mais algumas semanas aí para tentar contratar jogadores, né? E deverá anunciar até o próximo dia 20 de abril, pelo menos mais 2 reforços. De acordo com as informações do canal Atenção Vascaínos, a intenção é contratar mais 2 jogadores, um volante e um meio-campista. O Vasco vê com extrema necessidade a contratação desse meio amador, que até agora não foi contratado pela diretoria e só teve conversa aí do Paulo Brax, né, cara? Enganação total esse diretor do Vasco. E hoje também tivemos informações aí de que o Vasco estaria interessado na contratação do atacante de 21 anos, Emerson Urso, jogador que está atualmente aí no Audax do Rio de Janeiro, inclusive já teve passagens pelas categorias de base do Vasco, também do Corinthians, jogou em outros clubes, São Caetano, Santo André, ele foi um dos destaques aí do Audax no Campeonato Carioca, porém é um reforço aí que não agrada ao torcedor, né? O torcedor espera mais, esperava ver grandes jogadores com a nossa camisa. Infelizmente, o Vasco não irá trazer grandes reforços para o início do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, a janela se encerra hoje. Hoje, meia-noite, já está tudo fechado e o Vasco não consegue mais registrar novos jogadores que vêm de fora do Brasil. Complicada a situação do Vasco. Nomes especulados que não agradam ao torcedor vascaíno, mas infelizmente é o que parece que o Vasco irá contratar, assim como foi a do Juan Cruz, jogador que era reserva para o Santos. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final, hein? Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Forte abraço. Saudação vascaína a todos. É nóis.